Queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos mais que nunca insistir nas coisas de Deus, nas coisas que não passam, nas coisas que não passam. É perceptível que temos gastado muito tempo com as coisas que passam, as coisas transitórias, as coisas não significativas, com aquilo que não é absoluto. Ou seja, o relativismo, ele se tem incorporado no nosso dia a dia, inclusive em nós mesmos, Não é apenas uma incorporação genérica no sentido de um sistema, não. Nós fazemos parte desse sistema, é incrível. É incrível como esse relativismo vai sendo absorvido, não só pelo 12 da comunidade, mas pelo 6 da individualidade. E muitas das vezes, quando o 12 da coletividade estabelece determinados paradigmas, a gente só faz dizer que bom, eu já pensava, eu já esperava por isso. Esse era o meu pensamento, era isso que eu queria. Às vezes a gente já está até à frente do sistema que vai estabelecer, no curso de um determinado momento, né, uma certa ideologia, uma certa teoria, coisas relativas que não edificam. Repito-me, são coisas transitórias, são coisas perecíveis. Eis a razão porque precisamos insistir com as coisas que não passam, com os bens que os ladrões não conseguem roubar, que o ferrugem não consegue consumir, a traça não consegue consumir. E esses valores, eles estão na esfera do transcendente, do metafísico, de Deus. Então é necessário que realcemos, é necessário que possamos dar uma atenção maior, extrema. Extrema não significa menosprezar esta vida, não significa menosprezar esta realidade, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família, nada disso, queridos. Exatamente porque aqui não temos morada permanente, porque aqui não é o nosso definitivo território, é que precisamos viver da melhor maneira. Mas a melhor maneira a viver, aqueles que têm bens, viva como se não os tivesse. Saiba ser solidário, magnânimo. Seja um instrumento de Deus para compartilhar seus bens com aqueles que não têm, que verdadeiramente não têm por motivos tão sólidos, tão pertinentes. Não podemos também fomentar a preguiça. Não. A pessoa que não quer fazer por onde conseguir o seu sustento, ter os meios para ter uma vida digna. Precisamos de ter coerência, queridos. Precisamos de ter coerência. Quem se vê munido de dons espirituais, compartilhe esses dons espirituais. Aprofunde-se, mergulhe neles. Revista-se deles dia a dia. Seja mais forte, seja mais rico nos dons espirituais. Seja próspero nos dons espirituais e reparta gratuitamente. Estenda, alargue as fronteiras com aquilo que Deus lhe acumulou. Tem outros que não estão nesta dinâmica. Não que não possam ter, não que não possam adquirir bens espirituais específicos. Mas eles estão numa determinada área. Mas ali também, dentro daquela área, eles podem ajudar. Eles podem partilhar os dons materiais que Deus lhes deu. Viver sem arrogância, sem prepotência, sem ganância, sem usura. Viver na simplicidade dos filhos e das filhas de Deus. Ok, queridos irmãos? Então busquemos esses tesouros que não perecem. Busquemos o absoluto. Busquemos o transcendente.
Porque, na verdade, queridos, tudo vai passando, tudo vai se diluindo, tudo vai se diluindo. Quantas empresas que você sabe, multinacionais, como estão hoje? Quantas pessoas que eram riquíssimas, pessoas respeitadas porque eram patrões, E agora como é que estão? Quantas pessoas belas, né? Homens belíssimos, mulheres esculturais. Muitos como acabaram-se, muitos como estão. Deus não passa. Os valores absolutos não passam e por isso precisamos lutar. Por isso precisamos lutar. Não menosprezemos nada aqui nesta vida. Não menosprezemos nada. Usemos sem abusar. Com sabedoria, com coerência, fazendo o querer, fazendo a vontade de Deus. Ok? Se não quisermos, disse São Paulo, se não for para fazer isso, é melhor teremos que sair do mundo. Não dá para viver aqui fora do mundo. Mas neste mundo, podemos dizer que quem vive em nós é Cristo. Não somos escravos do ego, não somos escravos das ideologias, não somos escravos das periferias, não somos escravos das coisas sensitivas, concretas, egoístas, periféricas, que o mundo coloca para nós e não poucas vezes impõe como uma realidade que quem não adere àquilo parece que está fora do mundo. Não vive, perdeu a sua identidade, é um oposto à civilização, à evolução. Então prestemos atenção nisso. Prestemos atenção nisso. Eu pedi para vocês ontem olhar no Catecismo número 1 e quero fazer isso com vocês agora. No capítulo 8 da Lumen Gentium, que fala sobre a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja, observe, queridos irmãos, Maria não é um capítulo à parte. Maria Santíssima não é um capítulo à parte. Alguém que esteja de fora, alguém que forma um partido diferente do partido de Cristo. Não, queridos, não. O Concílio Vaticano II coloca Maria exatamente dentro da Igreja. É no capítulo 8 que vamos ver que o Concílio vai falar sobre Maria. Então tudo isso é necessário a gente aprender um pouco, refletir um pouco, para não nos deixarmos levar por aqueles que dizem que colocamos Maria, os santos, no mesmo patamar de Jesus, de Deus, do Pai, do Espírito Santo, acima de Deus. Não. Precisamos ter esta coerência. Este conhecimento para darmos a razão da nossa esperança a quem nola pedir. E já no proêmio aqui, a Santíssima Virgem no mistério de Cristo. Observe, a Santíssima Virgem no mistério de Cristo. Não é Cristo no mistério de Maria. É Maria no mistério de Cristo. Por que temos a Mariologia? Os tratados sobre Maria, o estudo sobre Maria. Por que temos? Em função da Cristologia. Em função da Cristologia. Só existe a Mariologia em função por causa da Cristologia. Eu sempre digo que a fé da igreja não é mariológica, não é mariana. A fé da igreja é cristocêntrica, é cristológica. Ele é o centro, é através de Jesus Cristo. Cristo é a lente através da qual tudo enxergamos, tudo contemplamos. Precisamos enxergar Maria Santíssima, a luz de Cristo, os santos, os apóstolos, os mártires, os confessores, os padres da igreja, a luz de Cristo, ou seja, Cristo deve ser a nossa lente, através da qual tudo vemos. Então observe a Santíssima Virgem no mistério de Cristo. Queridos, se tivermos um pouco deste conhecimento, uma vez o Dom Dino, parece que estava em Caruaru, não estou bem lembrando, eu fui para lá, e ele foi me buscar no aeroporto, em Recife.
E enquanto íamos de Recife a Caruaru, ele disse o seguinte: olhe, quando vejo esse monte de igrejas, eu saio por lá de um dia para o outro, uma semana que às vezes não passei no lugar, volto a passar, na esquina já tem uma igreja disso, na outra tem igreja, na rua de trás, que eu não estava nem sabendo, já tem igreja não sei do que, tem igreja não sei. Quando eu vejo isso, eu escuto Deus dar um tapa na minha cara e dizer assim: Dino, faz o teu trabalho bem feito. Ó. Faz o que tu tens que fazer. Ser um pastor verdadeiro. E ele me dizia: isso fala muito forte em mim. Isso fala muito forte em mim. Porque muitas coisas acontecem ao nosso redor porque não fazemos o que deveríamos fazer. Não vivemos como deveríamos viver. Não somos luz. Menosprezamos a palavra de Deus. Enterramos os talentos que Deus nos deu. Pelo sacramento do batismo, queridos, que riqueza o sacramento do batismo nos confere, nos conferiu. Que riqueza, que talento Deus nos deu. Mas o que é que a gente faz? O que é que a gente faz com o sacramento do crisma, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio? A gente enterra. A gente joga muitas das vezes na lata do lixo. Na lata do lixo. Porque é inconcebível, queridos, é inconcebível um católico que tenha na Igreja Católica o que tem. Que tenha na Igreja Católica a riqueza que tem. A riqueza bíblica, a riqueza cultural, a riqueza artística. Amados, não falta nada na Igreja Católica. Em relação à nossa salvação, à nossa vida temporal, a doutrina social da Igreja, os sacramentos, a pastoral, a liturgia, nada nos falta, o sagrado magistério, nada nos falta. Então, queridos, é inadmissível que um católico, no meio de tudo isto, vá ali para a esquina. Um movimento que surgiu ontem, mês passado. É inadmissível, queridos. É inadmissível. Aí a pessoa: agora eu entendo Bíblia, agora eu conheço a verdade. Agora que você conhece a verdade. Por favor, queridos, por favor. A mensagem de Jesus Cristo pregada pela Igreja Católica há 2000 anos. Há 2000 anos a Igreja prega. Atos 4,12, em cima nos céus, embaixo na terra, não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, afora o nome de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da igreja. A fé da igreja é cristológica. A fé da igreja é cristológica. Agora, Deus não quis que Cristo aparecesse aqui, em cima do monte, num carro de fogo. Ele tinha milhões de possibilidades de chegar aqui, teofanicamente, uma vez que Deus manifestou-se muitas vezes, de forma teofânica, majestosa, com trovões, relâmpagos. Ele poderia ter feito aquilo com Jesus, mas ele quis que Jesus aparecesse no horizonte da história, na plenitude dos tempos, da forma que apareceu. Ele quis Maria, ele precisou de José, ele quis chamar os apóstolos, os discípulos, ele quis do meio dos discípulos escolher os apóstolos. Ele preparou, ele formou os apóstolos para que eles dessem continuidade na missão do seu mestre. Ele quis que fosse assim, queridos. Ele quis que fosse assim. Agora, eu vou tirar dali apenas Jesus. Não, eu só quero Jesus. O resto, aí eu os coloco dentro de um saco e jogo no lixo. Enterro. Queridos, Maria Santíssima é um talento que Deus nos deu. Os apóstolos são talentos que Deus nos deu.
Para aquele homem lá da parábola, para quem ele deu mais, foram quantos talentos? 5, né? 12, só nos apóstolos. 12. Um talento especial que está acima dos 12. Maria Santíssima. Os santos e santas, os pais da igreja, os confessores, os papas queridos. Ah, missionário, por favor, não vem fazer uma apologia dessa, a história mostra tantos papas. E você só olha para isso. O papa é um ser humano, ele pode errar, ele pode pecar. Eu já falei que infalibilidade não significa, não equivale impecabilidade. O padre peca, o bispo peca, o cardeal peca, o papa peca. E por isso eles vão pedir perdão. Eles ajoelham-se na frente de um sacerdote. Um bispo, um cardeal, está lá em cima, né? Na hierarquia. Ele humildemente ajoelha-se. Não que ele não possa confessar com o papa, com outro bispo, com o cardeal, mas quantas e quantas vezes ele ajoelha-se diante de um sacerdote. Que é sacerdote simplesinho. Porque ele tem que crer no patrimônio fidei da igreja que ele prega. O bispo está no 3º grau da ordem. O diácono, o presbítero e o bispo episcopado. Sobre o sacerdote lá daquela periferia, daquele lugarzinho paupérrimo. Ali está o in persona Christi, o Jesus Cristo. Então este cardeal, não importando o seu grau na hierarquia, ele sabe, ele reconhece que ali está Jesus. E ele vai buscar obedecer a palavra de Deus. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles a quem não perdoares serão retidos. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, observe a grandeza, a majestade desta igreja, O lado humano aparece, transparece, e não poucas vezes quer sufocar o lado divino. Mas é esta igreja, em cujo seio não pouco se verifica reticências, incoerências, distanciamento de Deus, ela produz santos e santas, homens que brilham, homens que reluzem, homens que são como astros no firmamento, porque estão como que configurados em Cristo, ao ponto de poderem repetir nesta atual sociedade: não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Todavia isto não é um falar deles, não é que eles atribuam-se isto, embora isto eles vejam em si. Mas eles não precisam falar, é o povo que vê neles. São João Maria Vianney, o que ele dizia de si? Sequer tinha capacidade intelectiva para ser padre. O caboclo era ruim de jogo, a cabeça do homem não fluía. Tinha dificuldades enormíssimas. Mas foi ordenado sacerdote. Foi lá para aquela cidadezinha da França, né? As. Um lugarzinho, uma aldeia. 200 pessoas, 230 pessoas. Observe, queridos, a situação, a realidade. A história. Em pouco tempo, ali naquela aldeia, naquela cidadela, naquele lugarzinho, tinha 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Constantemente, a multidão começou a ir para aquele lugarzinho onde só tinha 200 pessoas. E vai um, e vai outro, e vai multidões, e mais caravanas. Para quê? Para ver uma aparição de Nossa Senhora? São Miguel Arcanjo estava aparecendo nas nuvens? Ah, tinha um fogo do céu caindo em cima daquele e as pessoas iam ver? Não. Era para ver Jesus Cristo em João Maria Vianney, um simples sacerdote.
Você entende, queridos? O que é a graça de Deus? O que é a graça? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa presença de Deus na igreja forte, que resplandece, mesmo nas horas de turbulência, mesmo nas horas que dizemos, Deus não está na situação. Deus pode estar em qualquer lugar, menos aqui. Amados, isto é sério, isto é sério. Sabe por que é sério, queridos? Aí, vamos aqui. Eu já nem sei o que eu estava falando, deixa eu tentar. Vão entendendo aí, escreva o que der de anotar. É o número 52 da Lumen Gentium, né? Querendo Deus sumamente benigno e sábio realizar a redenção do mundo, quando chegou a plenitude dos tempos, mandou o seu filho nascido de uma mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos, louvado seja Deus. Que coisa tremenda. Para eu receber a adoção de filho de Deus, Deus precisou de uma mulher. Agora eu sou o bonitão, eu sou o bambambam, eu sou o cara. Eu sou o cara. A mulher que Deus usou para que eu recebesse a adoção de filho não vale nada. É uma qualquer. A irmã Maria, a irmã Maria, a irmã Marinha. Hein? Você está vendo, queridos? O orgulho que Satanás coloca no homem. Agora o seu pai e a sua mãe não vale nada. Quem vale é você. Você está formado. Você tem amigos ricos, amigos que têm propósitos, que têm etiqueta. Seu pai e sua mãe não valem nada. Ele que deixou de comprar uma cueca para ele, ela que deixou de comprar um sutiã para ela que deixou quantas vezes de comer para te dar, seu sujeito. Agora não vale nada. Agora você tem vergonha do seu pai e da sua mãe. Eles não podem ir a uma festa com você. Eles não podem participar da tua formatura. Quem vale é você. Você é o protótipo de Satanás, do demônio, que quer se colocar acima de Deus. Eu subirei ao mais alto dos céus e farei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Respeita, dignifica, honra, porque tu estás cavando a tua sepultura. Tu estás indo para o inferno porque tu estás procurando isto. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. E quando você se envergonha do seu pai, quando você se envergonha da sua mãe, quando você se envergonha dos seus avós, quando você se envergonha dos seus irmãos, você está se envergonhando de Jesus Cristo. Você não está por um acaso nessa família. Você não é irmão por um acaso desse bebo. Você não é irmão por um acaso dessa rapariga, você não é filho por um acaso desse alcoólico, você não é filho por um acaso dessa mulher que não honra o nome de esposa e de mãe que tem. Deus te colocou aí para ser causa de salvação, para ser causa de restauração. A tua bênção vem pelo honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem, os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Deus quis que nós tivéssemos mãe, porque Ele quis que o seu filho também tivesse mãe. Na ordem da graça, na ordem da fé, nós não temos apenas o Pai Deus, nós temos também a Mãe Maria Santíssima que Ele colocou para nós. Presta atenção nisso, queridos. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Para que recebêssemos a adoção de filhos, Deus escolheu uma mulher. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Para que recebêssemos a adoção de filhos. Ó, Deus quis uma mulher, para que por meio dela, o filho fosse filho. Se encarnasse na condição de filho, mas não apenas para ele ser
revelado como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, para que nós também, na esteira do Filho, fôssemos filhos daquele Pai. É tremendo, né, irmãos? Ô, meus irmãos católicos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos pelo menos fazer o dever de casa bem feito. Por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Satanás está estendendo, está disseminando, está propagando as suas fronteiras. E nós o que estamos fazendo? O qual, por amor de nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Este mistério divino da salvação revela-se-nos e continua na igreja. Este mistério divino da salvação revela-se-nos e continua na igreja, que o Senhor constituiu como seu corpo. Que o Senhor constituiu como seu corpo. Revela-se na igreja. Queridos, quando eu digo que este assunto de igreja é sério e é seríssimo, embora o lado humano esteja resplandecendo, esteja imperando, nunca levantemo-nos contra a Igreja de Jesus. Não esqueçamos disso, amados. Embora incoerências, embora tudo que possamos consignar dentro deste embora que talvez você esteja vivendo na sua cidade, na sua paróquia, na sua diocese. Embora sequer eu consiga pensar o que você neste embora queira dizer. Ah, missionário. Ah, missionário. Pois embora que esse embora esteja acontecendo aí, talvez você esteja presenciando esse embora. Nunca lute contra a igreja, porque a igreja é de Jesus Cristo e foi ele quem disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é de Jesus. Olhe, o padre vai passar, o bispo, o papa, a igreja continua. A igreja continua. Não lute contra a igreja, jamais. Não faça isso. Não lute contra a sua mãe. Contra a nossa mãe igreja. Dizia o cardeal Lubac: a igreja é minha mãe. Ela me dá o Cristo. Não é fácil. Viver a fé, manter a fé no meio das turbulências, no meio dos dedos apontados. Não é fácil, amados, não é fácil. Mas olhemos para Maria Santíssima, que permaneceu unida ao seu filho. Unida ao seu filho. E a maternidade de Maria vai continuar até a consumação de todos os filhos de Deus na glória. Por quê? Primeiro, ela consentiu na encarnação. Segundo, ela permaneceu até o sacrifício da cruz. Ela permaneceu. Ela não apenas disse sim. Querido dizer, você lembra daquela parábola? O pai chamou o filho: você vai trabalhar? Eu vou, mas ele não foi. É fácil dizer eu vou, é fácil dizer eu estou aqui, é fácil dizer pode contar comigo, é fácil no meio do bojo da emoção a gente ser a voz mais alta. E todo mundo diz: pronto, aquele é o cara. Às vezes a gente vai até um pedaço, a gente vai até ali, a gente faz não sei o quê. Agora, permanecer, sobretudo, junto à cruz de seu filho, aí o negócio é diferente.
Então, cuidado, queridos, com essas rebeliões, com essas revoltas contra a igreja, contra a igreja. Eu volto com este vídeo, eu volto com esta reflexão, porque nós temos coisas importantes, amados, importantes, para a gente refletir, e é necessário que a gente reflita enquanto a gente ainda pode refletir. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te que no meio desta pandemia a gente ainda pode refletir, a gente ainda pode usar este meio de comunicação para evangelizar, para falar, ainda podemos. Lembra-te do teu Criador agora, quando tu ainda podes. Lembra-te. Satanás quer extirpar do nosso meio o nome de Deus, a Santíssima Trindade, Maria Santíssima, os santos, os apóstolos, a igreja. Ele quer fechar isso tudo, porque ele quer imperar. Ele quer imperar. E prestemos atenção se nós já não pegamos na mão de Satanás e estamos dizendo para ele obrigado, porque era isso que eu estava pensando. Bem, se era isso que você estava pensando, que bom. Que bom que os seus intentos estão chegando ao fim. Mas se não é isto, querido, presta atenção. Se você crê naquilo que o credo diz, creio na ressurreição da carne, na vida eterna, amém, pois creia na igreja. Cuidado. Veremos provavelmente no próximo vídeo alguma coisa em relação a esta igreja. A revolta contra a igreja e o sistema que Satanás implantou no mundo, porque não pouco, dentro da igreja, homens da igreja deixaram de resplandecer como astros no firmamento. Amém.